Olá, boa noite, pessoal que está aqui online comigo, entrando na Casa do Sol nesse momento. Para quem não me conhece, eu sou a Daniela Rossi, eu espero que vocês fiquem aqui conosco nessa live, porque eu vou convidar um amigo muito querido, colega, astrólogo, mas hoje a gente não vai falar apenas de astrologia, a gente vai falar principalmente de viagens. E para quem também não me conhece tanto, né, eu costumo conduzir viagens sempre transformadoras, inspiradoras. Uma vez ao ano a gente faz uma viagem num grupo muito especial e a intenção é sempre promover, né, um despertar de consciência, evolução, autotransformação. E por isso a gente faz sempre um roteiro muito inusitado, um roteiro que foge, né, ao turistão, que vai sempre em busca de lugares, centros de poder, lugares místicos, lugares que facilitem esse processo de um olhar interior, né, e esse caminho de autodesenvolvimento. Então, nas nossas lives, né, essas lives que estão acontecendo agora uma vez ao mês na Casa do Sol, a intenção nossa é sempre apresentar um lugar com outros olhos, né? Ou seja, falar de lugares que normalmente a gente visita, conhece, mas que leve vocês para um turismo um pouco diferente do convencional e apresentem, às vezes, lugares mais exóticos ou até passeios que talvez de outra forma vocês não conheceriam. Então é sobre isso e muito mais que a gente vai conversar hoje, né? O Nando já está aqui, eu acho, eu já vou chamar ele para entrar. Então fica com a gente, porque hoje a viagem é para os Estados Unidos, né? Espero que vocês aproveitem bastante, porque a gente está trazendo muitas coisas diferentes e lugares talvez não tão conhecidos para vocês. Então deixa eu ver só se ele já entrou. Aqui, já vou convidar. Vamos ver se deu certo. Aqui. Hello! Olá! Chegou, Boa noite. querido. Boa noite. Bem-vindo. Muito obrigado. E boa noite a todos também. Deixa eu só arrumar aqui um pouco os fios que se engatam aqui. Pronto. Obrigado. Deu certo? Deu certo. Que bom. Nando, eu vou apresentar você para o público, né? Porque a gente nunca sabe quem é que está assistindo as lives, quem é que está conosco, quem não está. Né? Eu vi que já entrou o pessoal. Boa noite, Margarete, Helena. Acho que o Luiz entrou, não sei se ainda está aí, mas eu até vi. Oi, Margarete. Tudo? Bem-vindos. Para quem não conhece o Nando, né? Então, para quem não me conhece, eu sou a Dani Rossi, mas para quem não conhece o meu convidado, hoje eu tenho um convidado também muito especial, que é o Fernando Guimarães. Imagina. Ele é natural do Rio de Janeiro, é astrólogo, tradutor e professor, formado em letras pela USP. Iniciou seus estudos de astrologia desde 82, antes de mim, né? Tem mais tempo que eu ainda na astrologia. Em Campinas, e acabou fazendo muitas especializações nos Estados Unidos, de 95 até 2011, porque ele morou muitos anos nos Estados Unidos. Não é à toa que ele não podia ser outra pessoa para poder contar para a gente, né? Desses lugares místicos, centros de poder, e esses locais que só quem mora às vezes conhece. Alguns a gente vai comentar, com certeza vocês já ouviram falar, mas alguns eu tenho certeza que acho que ninguém nunca ouviu dizer. Porque nada melhor do que alguém local, né? Para poder contar para a gente o que tem de bom para fazer por lá. Então, o Nando também foi professor e tradutor em Miami e em Boston. Então, com certeza vai ter muitas dicas sobre esses lugares. E também foi voluntário como guia receptivo. Enfim, ficou, sei lá, 18... Quantos anos 18. Você morou? 18 anos, né? 18. Uma vida lá nos Estados Unidos. Meia Nando, vida. então, muito obrigada por aceitar o nosso convite, né? E poder conversar e contar para a gente das coisas boas dos Estados Unidos. Até porque a gente, né, o turista brasileiro tem mania de ir para Disney World e ir para Nova York. Acho que é só isso que eles pensam. Então, que bom, né, trazer alguém que tenha uma bagagem de outras regiões para as pessoas aproveitarem. Pode ir para Disney World, que eu acho um sonho. Todo mundo, né, uma vez na vida, acho que tem que conhecer. O mundo da fantasia é ali em realidade, né? E Nova York também, acho que é um lugar que tem muito o que oferecer culturalmente. Mas dá para ir para muitos outros lugares também, não é, Nando? Nossa, nem me fale. Hoje a gente vai só dar uma pincelada, porque
você vê os Estados Unidos como o Brasil, não é milenar como a Europa e como os outros países da Ásia, por exemplo, mas a gente não pode se esquecer de duas coisas. Eles tiveram culturas anteriores à chegada dos europeus, então tem muita tradução indígena lá, tem muita no México, enfim, até em vários lugares, né, eu acredito. E eu gosto muito de assistir programas de televisão que fala sobre isso, né? Eu não tenho o perfil, a vocação para ser um arqueólogo, mas, sabe, eu acho, eu me considero um arqueólogo cultural e astronômico, porque eu gosto muito de ir atrás dessa informação. Tudo tem a sua história. E eu Uhum. aceitei falar e vou falar aqui com você. A gente vai conversar como se não houvesse pandemia, como se a gente pudesse pegar um avião amanhã, sem vacina, sem entender chegar. E também como se a gente tivesse uma situação econômica confortável, desde a classe média até, você entendeu? Que a gente pudesse ir todo ano para um congresso internacional. Eu vou falar assim, você entendeu? Tirando, filtrando, porque senão não dá para a gente conversar direito. Mas, como você disse, eu morei lá, então eu fui duas vezes para os Estados Unidos, uma como um bolsista da universidade, em 1979 e 1980, foi quando eu comecei, fiquei bem pertinho de uma reserva indígena dos Cherokees, na Carolina do Norte. Então já começou meu contato muito forte e foi meio místico no sentido também, né? Porque eu me identifiquei muito com ele. Aliás, eu me identifico vou até fazer exame de DNA, aquelas coisas todas, porque eu me identifico muito com tribos brasileiras e as tribos norte-americanas. E depois eu fiquei sabendo que junto com a tribo Hopi, lá da parte ali do deserto, da parte mais pro oeste, sudoeste, são tribos assim bastante espiritualizadas, com tradição de cura, com uma conexão cósmica com a sua própria mitologia. Então, eu sempre falava para as pessoas, inclusive as que moravam nos Estados Unidos, que eu morei muito tempo na Nova Inglaterra, que é um pessoal assim, bem ligado à tradição britânica, eles não se identificam muito com, sabe, com a região do deserto, a Califórnia, eles nem viajam, sabe aquele tipo de americano continental, como grande aqui o Brasil, a maioria de nós nunca foi para a Amazônia, que eu saiba, você entendeu? Uhum. Então, perde-se um pouco essa questão de cultura. Então, eu falava para os próprios americanos e os brasileiros também a respeito, para a gente perder o preconceito, né? Que a gente, infelizmente, por exemplo, eu mesmo tinha preconceito. Nunca fui a Las Vegas, nunca fui a Los Angeles e não tinha ido a Chicago, porque eu acho que Chicago era só do Al Capone, você entendeu? De máfia, de aquela energia do escorpião lá. Não das Uhum. pessoas de escorpião, mas do signo de escorpião, né? Sim. E eu fui perdendo, assim, porque em qualquer lugar que você vai, você falou mesmo, a própria Miami. A Miami tem uma tradição em toda a Flórida de indígenas que viveram lá com uma tradição muito forte. Ainda existem os descendentes lá. Uhum. Eu esqueci o nome agora da tribo. E também convivi com o pessoal lá que é da região da Nova Inglaterra e do Canadá. Tem muita tradição indígena. Então, é isso que eu queria falar. Eu listei para você, assim, mais ou menos uns 9 lugares que a gente poderia falar, porque a gente vai pensar assim, as pessoas que têm oportunidade, principalmente quem faz uma viagem específica, não só de turismo, a passeio de compras, eu acho assim, se vai para um congresso de qualquer coisa, de medicina, de psicologia, de astrologia, perto de um desses centros, né, nós conversamos sobre Califórnia, conversamos sobre Flórida, Massachusetts, Arizona, mais ou menos isso. Então, existem lugares que podem acrescentar. Eu acho mesmo, né, que a gente, em inglês, a gente fala assim, off the beaten track. Né? Uhum. Mesmo as Uhum. pessoas que vão saindo dos grandes centros, as pessoas que já vão visitar, por exemplo, o Grand Canyon, já fogem um pouco do turismo tradicional. E outras coisas, né, do Yellowstone Park, daqueles parques, né, Sim. Uhum. Não, tem o sabe? que Então, tem de parque nacional maravilhoso, né? Se tem uma coisa que tem nos Estados Unidos que não dá para dizer, a natureza é exuberante, tem muito lugar bonito para visitar. Principalmente quando sai, né, desses grandes centros. Nossa, e assim, o fato dele ser, né, um país, né, tão vasto, imenso, que tem costa pacífica e o Atlântico, né, é uma diversidade, né, de cada estado é um universo, né, porque é muito diferente de região para região.
Lembram, nesse ponto é a única coisa que eu acho que eu vejo em comum com o Brasil, né? Cada região é um universo, né? Completamente É o diferente de outra universo. É. região. Então, Então, eu acho que a gente pode começar, você que vai me dizer, pode. né? Qual seria o, né, ponto número 1 para a gente iniciar a nossa viagem pelos Estados Unidos? Claro, gente, ó, a gente não vai ter condição de falar dos Estados Unidos inteiro, né? A gente está fazendo um É, recorte do pois é. recorte, né? Daquilo que, primeiro, daquilo que o Nando conheceu, e óbvio, de algumas coisas que eu peguei como dicas, porque eu acho que para quem quer sair, né, da pista, seja sair daquele trekking natural e fazer um roteiro um pouco mais diferente. A gente tentou selecionar alguma coisinha, porque daria para ficar vários dias falando aqui dos Estados Unidos. Mas é você que vai dizer onde vai ser o ponto de Tá bom. partida. O ponto de partida vai ser a Flórida, foi o primeiro lugar que eu morei. Morei 6 anos lá, então visitei a Disney, você entendeu? E visitei as ilhas, as ilhotas, visitei uma série de coisas, as tribos, as regiões, para eles sobrevivência, como é um estado não industrializado, vive mais do turismo, as tribos nas suas reservas, eles trabalham, eles têm mais cassino, você entendeu? É mais comercial para poder ter uma fonte de renda, já é diferente de outras tribos. Então, eu vou começar com a Flórida, porque muita gente vai, quer dizer, antigamente ia para Miami, depois ia para Disney, hoje vai direto para Disney, mas eu acho que vale a pena, né? Fora a cultura cubana muito forte, que é quase como se você tivesse mesmo na Little Havana, em outros lugares onde a gente pode ter um gosto, né, que parece muito a cultura afro-brasileira em Miami. Existem 2 pontos que as pessoas não deveriam perder, porque assim dá para fazer numa visita de 2 horas, dá para fazer, lá só se anda de carro, né, basicamente. Mas que tem eu até não tinha notado aqui, dá para fazer, mesmo fora de excursão, sozinho, e perto, e ficam em regiões, uma ao norte e uma ao sul, de Miami, onde assim existe várias comidas típicas, né? Logicamente, os endereços não vai dar para dar aqui, mas depois eu passei alguns links para você. Quem tiver interessado, procura a Dani, a Casa do Sol, no particular, que depois ela oferece, não é, Dani, informações específicas. Então, assim, e estamos assim, torcendo para criar um grupo quando for possível ir a um congresso de astrologia lá e fazer uma dessas visitas. Se Deus Bom, quiser, né, Nando? Que se acabe Deus logo quiser. a Eu acho que vai dar clausura, sim. né? Eu acho A que ano que vem a clausura. clausura acho que acaba, né? Daí a gente já pode começar a fazer viagens, né, em grupo, espero, É. se tudo der certo. A primeira, né, que eu falei para você, eu ia tanto lá levar turista que eles me deram um cartãozinho assim de associado e eu não pagava mais para entrar lá. De Né? tanto turista que você levou para lá. Todo mundo que ia te visitar nos Estados Unidos, você levava para Todo mundo conhecer o lugar. todo mundo, parente, amigos que iam a Disney ou a Miami, iam me visitar e me visitando. Falei, não, a gente estava com o carro alugado, depois eu tive meu carro, falei assim, não, vamos ali, é só 1 hora de viagem. Né? E o gostoso da Flórida e de Massachusetts, lá em cima, é que fica na costa leste, fica bem perto de centros de pesca, tem pescadores artesanais, entendeu? Então você come assim frutos do mar bastante fresco e bastante diferente. Tem um caranguejo enorme, gigante, que você come lá no sul da Flórida, depois tem aquela lagosta assim fresquinha e a preço de banana que você come lá no norte, assim, sabe? Então as pessoas não pode perder e a culinária, enfim, a culinária local que as pessoas, mas no sul da Flórida, quase saindo do continente e pegando as Keys, né, as ilhotas aqui Largo, tem um lugar chamado Coral Castle, Castelo de Coral. Né? Eu acho que o engenheiro que criou, ele deve ter conseguido corais mortos, né? Porque eu acho que ele não ia matar nenhum tipo de coral para fazer. E isso ele fez na década de 30, ele era ele era um ser assim, ele era um imigrante lá não sei direito, da Lituânia, acho que era da Lituânia. E é interessante que, como ele tinha conhecimento, quem tem um pouquinho de conhecimento de astrologia, astronomia ou matemática, chega lá e já percebe que o homem manjava do assunto, ele leu estudou muito sobre as pirâmides do Egito, porque ninguém sabe até hoje como é que ele conseguiu recortar aquelas pedras de toneladas, né, e construir um castelo cercado, que é mais ou menos assim do tamanho de uma pracinha pública, sabe? Não é muito grande, mas também não é muito pequena, você pode entrar,
né? E lá dentro você vê que, por exemplo, a mesa, uma mesa de jantar ao ar livre que ele fez, era desenhado no moldes do estado da Flórida. E no meio do estado da Flórida tem um lago, Okeechobee, perto ali do caminho da Disney. E ele colocou o lago na mesa como se fosse aquele lava as mãos, as pessoas lavavam os dedinhos ali e as coisas. Então, tem fotos, né, depois a gente coloca aqui, ou vou te procurar com vocês, Coral Castle, é um museu arqueológico, e lá você pode ver que ele tem mastros, torres e desenhos, né? A gente pode inclusive ver mais ou menos, eu acho que ele marcou no calendário Alguns astronômico, planetas, né? porque é uma conjunção. Isso, mas eu lembro que assim, né, eu vi aquelas imagens e as imagens tinham umas referências até de planetas, né? Aí é também um sítio arqueoastronômico, tipo para marcar É solstícios, arqueoastronômico. é arqueoastronômico também. Gente, a coisa Arqueoastronômico. mais maravilhosa, é esculpido no coral, sabe? Coral, né? Então, assim, ele conseguiu fazer no coral, né? Nessas formações rochosas naturais, quer dizer, rochosa não, porque o coral é vegetal, né? É, né? Petrificado, né? Ele conseguiu esculpir uma coisa impressionante, bonito, né? E muito exótico. A segunda coisa que você não vê em lugar nenhum. E você é a prova de que quem ouve o que eu estou falando tem uma impressão, e quem viu as fotos que eu te mandei tem outra impressão do que eu estou falando. Fica na beira da estrada, gente, não tem como perder. Você entendeu? É um passeio super gostoso que a gente faz lá. E esses mirantes que eu te mostrei, tem um específico para o solstício, né? Tem um outro que é o lunistício, que marca a máxima declinação da Lua, e a cada 18 anos também, que tem a ver com o ciclo dos eclipses, e a mínima declinação da Lua. Então você vê que ele deve ter criado isso, ou a escultura que ele fez de Vênus ao lado de Saturno da Lua, numa conjunção tríplice de Vênus, Lua e Saturno. Ele deixou bem marcado ali, né, na parede oposta à entrada. Então, gente, isso é uma coisa que é assim, como a gente diria, sui generis, porque não existe em outro lugar do mundo. E você indo lá, parece que você está indo naquelas, sabe, aquelas sítios arqueológicos do Mediterrâneo, no sul da Itália, na Grécia, sabe? Você tem essa sensação assim de que você está num lugar, logicamente você está à beira do mar, né? Então, essa é a primeira coisa que eu acho é bem fácil de se localizar. E Em acho que Miami imperdível. mesmo, né, Nando? É em Miami mesmo. Não fica bem na pertinho. cidade, não fica na cidade de Miami, fica indo para o sul. Você entendeu? A cidade se chama, a cidadezinha, o distrito se chama Homestead, né, que é o último antes de você sair ali do continente da Flórida, porque tem a ponte e você está na primeira ilha. Você sabe, vai de ponte em ponte, 4 horas de viagem até chegar à última ilha, que é Key West, onde se aposentou e morou o Hemingway. Aliás, Key West está mais perto de Cuba, de Havana, do que de Miami, para você ver a distância marítima, né? Entendi. E ali tem, então, como eu disse, tem artesanato das pessoas que moram ali. Eles trabalham com pesca para aquário tropical. Tem, assim, essas comidas, sabe? Locais, na época ainda comia né? muito fritura. Hoje eu não como mais, mas na época os frutos do mar que você pode. E as pessoas também fazem, tem lugar específico que fazem aquele famoso nado com os golfinhos. É ali que você Ali pega também aquele. fazem isso. Sim, porque, bom, aquele mar ali, aquela região é maravilhoso, né? E tem muitas ilhas próximas também ali, né? Dessa costa. Tem. Não Nossa, é muito profundo. Eu cheguei a mergulhar lá, tinha 14 metros. E a gente foi fazer yoga no fundo do mar, sentado lá no calcário do fundo do mar, com as algas e com os peixes. Cada peixão assim que tem um olho tamanho do nosso. Aí isso me assustou um pouco. Mas, então, esse é o primeiro lugar. Já que a gente está falando de Miami, no norte de Miami, no entroncamento assim, de avenidas muito importantes, quase perto da costa, tem um monasteiro espanhol. Esse não tinha te passado, mas eu vou passar depois, né, que fica no caminho, porque muita gente, quando vai lá, se conhece alguém, é melhor fazer compras num
shopping center de bairro, não de turismo, porque tudo é revendido com preço muito Sim, mais quando é lugar econômico. turístico, sempre tudo é mais caro, né? Sempre. Então, ela é fora da rota, né? Uhum. Já indo meio que indo para Disney, ou indo para os pântanos ali. Coisa que eu não gosto é o pântano. Lá tem gente que gosta e vê jacaré, crocodilo, essas coisas. Cobra, eu nunca fui, nem quero. Andar de barco no pântano não é comigo. É Mas escorpião tem isso demais e para água quem demais. gosta, né, gente? Olha, tem Pra... assim, tem uma diversidade de coisas para você fazer em volta de Miami, né? Então, assim, para quem curte, Tem, tem, tem tem, tem muita lá. coisa bacana, interessante de Porque visitar. para quem mora na neve, é tudo uma novidade. Lá, você entendeu? Vão colher morangos na época, vão colher laranja. Isso para quem mora lá no norte, perto do Canadá, isso é tudo uma novidade. É tropical, considerado tropical, né? Apesar de não é mais tropical, porque o trópico de Câncer passa em Havana, em Cuba. Para cima, que é a Flórida, já é princípio da zona temperada. Mas esse Uhum. monastério fica bem ali, é um monastério espanhol. Se procurar isso, né, Spanish Monastery, em inglês, você Uhum. vai descobrir, um desses bilionários da antiguidade, ele, numa das viagens, ele gostou, ele comprou um castelo, desculpa, comprou esse monastério lá, porque estava abandonado na Espanha de algum lugar, e teve a pachorra de colocar pedra por pedra desmontada dentro de um caixotinho de madeira e mandar por navio. Né? Só que o Meu pessoal que Deus. estava e ele remontou. Então, quando você vai nesse jardim e entra nesse monastério, que é muito usado para fazer assim casamento e festividades, você tem a impressão, quando você entra, você tem a impressão de que você está na Europa medieval. Você entendeu? Assim, os Ok. vitrais, as Uhum. Uhum. pedras, né? Mas Uhum. o charme ficou que ele ficou todo assim meio esquisito, fora de lugar, porque as pessoas abriram as caixas e perderam a numeração, não sabiam mais montar o quebra-cabeça, não é? Ah, meu Deus. Mas isso é um lugar, Mas, sabe? Quer dizer, é como quem vai visitar é como se você fosse visitar também a Espanha medieval. O castelo é muito antigo, tem, sei lá, mais de 500 anos. E visitasse a Espanha dentro de Miami. Então lá tem lugar para meditação, tem a capela, conta todas as histórias, e as pessoas né, todo mundo vai tirar fotografia, porque essas são as duas coisas que eu acho que tiram um pouco aquela visão de Miami, sendo fora as tribos, não é, locais, que eu acho que é interessante conhecer um pouco. Seminoles, são os sim. Seminoles, de conhecer. Eles têm, Uhum. inclusive, assim, aquelas coisas descobertas de séculos atrás dos índios que habitaram né? Uhum. E também Sim. né, a questão cubana, quando você vai na pequena Havana, é como se você realmente estiver lá. As lojas são tudo em espanhol, é o idioma praticamente oficial, a comida local também. Bom, Uhum. isso é o que eu tinha para falar da Flórida, né? Ok, seguimos viagem. E Seguimos viagem. da Flórida, para onde vamos? Massachusetts, no Nordeste, Ah, Nordeste vamos. norte-americano, né? Uhum. Então, as pessoas. Isso também, eu já falei para você, assim, eu lamento para quem tem condições de passar um tempo maior, ao invés de ficar, assim, várias semanas na Disney ou várias semanas em Nova York ou em Los Angeles, podia tirar, assim, 1, 2 ou 3 dias para visitar os arredores. Essa região é muito compacta porque foi o início dos Estados Unidos, né? Da independência, da Uhum. formação. Então, o berço da independência é considerado Boston, que é a capital do estado de Massachusetts, que é um dos 6 estados da Nova Inglaterra. Então, ali tem, Uhum. sabe, toda a vida literária norte-americana começou ali. Os museus da Casa dos Escritores são coisas fantásticas. Não é? E lá, a gente, para quem gosta dessa parte esotérica, precisa viajar, dá para ir. Lá o transporte público é melhor do que no sul, né? Na Flórida ou na Ok. Califórnia. Boa Então você noite, pode pegar pessoal. Acho que o Ivan Mito quem estava está dando chegando. oi. O É o Ivan. Eu já vi Ivan, a tá aí, Gisele. A Janaína. Gisele deu boa noite. Eu não deu tempo de responder porque eu não queria cortar o Nando, gente. Mas, ó, bem-vindos, hein, pessoal que está chegando aí. Pode falar, Nando, desculpa. Só que eu Dani, não tentei. se você quiser interromper tá, para dar as boas-vindas, você fique à vontade, porque eu estou falando para você, senão eu perco o fio da Sim, meada. não, não, E não pode tô, ir. Eu não vou te interromper, não. Só quando eu vejo que der uma brecha, daí eu dou um oizinho assim para quem já passou, mas porque foi só o início. já Sim. tinha, nossos convidados estão aí, não é? Mas como eu estava Uhum. falando, dá para ir de trem, né?
trem tipo da Central do Brasil, mas aquele esquema assim, bonitinho, gostosinho. Eu acho que dá meia hora de viagem, será um pouco mais, no norte de Boston, está a cidade das bruxas, que a gente fala Salem aqui, Tá. Salem, tem filme a respeito. Total. Né? Salem, nossa, tem que gente para mesmo sendo ou não sendo bruxa, merece uma visita, né? Até porque a história toda da região é muito forte, né? Impactante. Mas primeiro tu fala, depois eu complemento. Nando, não quero te cortar, não. Pode falar. Não, tem assim, primeiro, a Nova Inglaterra era toda puritana, né? Uma coisa boa do puritanismo que eu acho, assim, porque eles não podiam mentir, eles não tinham nada a esconder. Então, você vê a diferença de outros estados dos Estados Unidos e do Brasil por causa dessas regiões puritanas. As janelas à frente da casa não podiam ter cortina, porque eles não tinham nada a esconder. Então, todo mundo que passa na rua vê o que você está fazendo, comendo, assistindo televisão, ter com visita dentro das casas. Isso já é uma coisa bastante impactante dessa região. Segundo, você vê, as pessoas pensam, as bruxas, entre aspas, foram perseguidas, mas nem tinham bruxas, nem entre aspas, como foi a perseguição na Europa. E ao contrário da Europa, aqui elas não se usavam as fogueiras, lá não usavam as fogueiras, mas foi uma histeria que começou com umas crianças, umas brincadeiras de criança, entendeu? Infelizmente, porque uma delas tinha uma babá, uma criada que era da Jamaica, né, afrodescendente, então Na se verdade, vestia de uma forma diferente. exato, foi mais um lugar, né, de calar o poder do feminino, né? Porque também a gente Sempre ia sabe, né, calar que o toda essa feminino. perseguição tem a ver com as mulheres que são empoderadas, né? Ou seja, as mulheres que conhecem o seu poder, conhecem o poder do feminino, conhecem do mundo natural, sabe usar, né, a natureza para benefício próprio, para cura, para, enfim. Então, saber conhecer ervas e saber usar bem as ervas, isso já era sinônimo de bruxa, né? Que é um absurdo. Mas muito mais nesse sentido do empoderamento mesmo do feminino, que foi muito massacrado e calado, né? Por muito tempo. Mas dentro dos Estados Unidos foi um marco, né? Salem, porque acabou sendo... assim, teve uma projeção de ter sido um dos eventos mais trágicos do século XVII, né? De intolerância Traumático, bem religiosa. traumático. Foi muito dramático, porque é um caso horroroso de intolerância religiosa, né? Que aconteceu no final do século XVII. E nesse período, na verdade, porque eu lembro bem, eu gosto muito, tem um livro maravilhoso para quem gosta desse tema, né? De história mesmo, do feminino, que é O Martelo das Bruxas, né? E lá eles vão relatar também essa situação desse período. Mas em Salem foram 200 mulheres, né, que foram perseguidas e 19 acabaram indo para a forca e 5 foram torturadas, né? Então assim, é muito brutal se pensar que por uma questão de intolerância àquilo que é diferente, né? Ao diferente foram massacradas. Mas a partir disso acabou formando, né? Assim, na verdade, hoje tem um memorial. Desde 1992 eles fizeram um memorial, né, para honrar essas mulheres e para, talvez, né, para que a gente se lembre sempre do que como é terrível a questão do preconceito e da intolerância, né, ao diferente. Acho que isso também só ajuda. Apesar que os Estados Unidos é um lugar que é até estranho, né, falar, porque eles fazem um memorial para a gente lembrar como é terrível a intolerância religiosa e é um país que dá uma sensação de que tem intolerância e preconceito para todo lado, não é não, Nando? Você que Até já morou hoje. lá. Pois Até então, hoje. né? Isso é É um uma paradoxo, coisa. né? É um paradoxo, mas está bem claro na Carta de Independência dos Estados Unidos, para quem conhece, você entendeu? Vê esse tipo de paradoxo lá, porque a mais alta manifestação negativa do signo de Sagitário, que é o ascendente dos Estados Unidos. Né? Os dogmas e intolerância religiosa, você vê, eles fugiram da Inglaterra para poder serem livres para cultuar a religião deles sem a interferência da coroa inglesa. E depois acabou fazendo a mesma coisa lá com os índios, depois com os africanos e nessa época, né? E você vê, esse lugar que você faz, esse memorial, tem vários, tem o Museu da Bruxa, tem uma das casas, né? Agora, para educar as pessoas do que é bruxa, esse memorial, ele não é só um museu, ele
ele tem um espetáculo audiovisual, você entendeu? Assim, bem tipo Disney, onde as pessoas entram, sentam e escutam a história e depois fazem um passeio para ver, não é, a cultura celta, do que era considerada bruxa na Irlanda, por exemplo, sabe? A questão das ervas, da homeopatia, sabe? A visão distorcida da mulher, da coisa do empoderamento. Então, é altamente educativo uma visita nesses espaços, não é? Enfim, é um lugar histórico mesmo. Acho que, independente de outra coisa, sabe, Sim, acho que um vale a fato pena uma histórico. visita, né? Com Vale a certeza. pena E para quem gosta mesmo, né, do lado mais mágico, do lado mais, sim, sim, né, tá porque você sabe que cheio, né, assim, lojinha de tudo quanto é coisa, né, Nando? Sim, as pessoas infinidade, lá né? elas conquistaram o direito a várias coisas, você entendeu? Só falta uma escola de astrologia lá. Um amigo falou assim, vamos montar uma escola de astrologia aqui, porque de tarô tem de tudo, e eles conquistaram o direito de andarem vestidos na época colonial, vestidos de bruxos, vestidos de mago, vestidos de camponeses, você entendeu? No dia a dia da semana, eles vão trabalhar assim, né? E é interessante, então tem vários museus, várias coisas para, né, Se visitar. para se visitar. E a questão histórica, inclusive, está lá também a casa que inspirou um dos autores locais, o Hawthorne, que escreveu A Casa dos Sete Caibros, The House of the Seven Gables, que virou filme. Sim. Está lá para a gente visitar. É uma daquelas casas daquele século que você entra com a madeira original, com o fogão onde eles sentavam. Então, ele nasceu ali perto e ali ele frequentava aquela casa que inspirou. Ele escreveu. Ele é famoso por esse romance e um outro filme que a Demi Moore foi A Letra Escarlate, lembra? Que é também uma questão Sim, puritana. Ela maravilhoso. tinha que casar com né, de adúltera, porque achavam que o marido tinha morrido todo. Foi filmado lá e essa foi inspirado nas histórias do puritanismo dessa época lá. Então, é um banho assim de cultura em geral, de história e dessa parte mística e esotérica que não pode faltar no roteiro. E fica só a 4 horas de carro ou 5 horas de ônibus ou, não, e sei aí lá, vou te 30 dar, minutos de avião. Isso, mas não vou dar uma dica melhor ainda, para quem gosta de passeio pitoresco e não queira alugar um carro, né? Porque às vezes, enfim. Eu gosto de alugar carro porque você tem autonomia e você vai parando no meio do caminho, para onde quer, acaba conhecendo muito mais coisa quando você aluga um carro, né? Que às vezes não estava no roteiro, mas só de você ir passando, às vezes você acha um lugar charmoso e acaba descobrindo um universo, né? Eu gosto muito dessa autonomia de alugar carro quando eu viajo. Mas, para quem não quiser ter esse gasto, às vezes não tem carteira internacional para poder dirigir, barará, tem um passeio que vale a pena para Salem. Você pode sair de Boston de trem, né? Eu adoro andar de trem, né? Então, Não, tu é pode ir de ótimo. trem e tu pode voltar de barco. Gente, sabe o que é isso? Pegar um daqueles canais, né? Porque tem um passeio que sai de Salem e volta para Boston de barco. Aí eu já fiquei doida para fazer isso da Eu próxima nunca vez. fiz. Eu não gosto eu não gosto d'água. Ai, não gosto de água, Nando. Então, putz, mas Não, nossa, não gosto eu de fiquei água. doida para fazer esse passeio. Falei, deve ser Água muito grande e água interessante. profunda não é comigo. Mas você falou nisso? E também se as pessoas tiverem tempo podem ir de Nova York para Boston de avião, eu acho que é meia hora, mas pode ir de trem também, diurno, noturno, são 4 horas, aquele trem rápido, gostoso, você entendeu? E que não precisa de dirigir também, chega lá, troca de trem e vai para Salem, enfim. Né, eu acho, você sabe que eu acho que quando Urano entrar em Gêmeos e vai ficar 7 anos, nós vamos ter uma revolução mundial e aqui no Brasil também com a volta das ferrovias, das estradas de ferro, dos trens Nossa, rápidos. Deus te ouça, né? Porque as nossas Não, rodovias não aguentam mais tanto caminhão e tantos é, buracos, né? essa a minha esperança. Falta só 5 anos para começar essa Ai, revolução. será? Nossa, porque é muito forte o Anota monopólio aí, do... Nossa, anota aí, eu o vou trem, anotar, porque eu anote, ia o amar, Urano mas vai trazer os trens, porque isso aconteceu, Urano aconteceu há mais de 84 anos atrás. Né? sim. É que hoje em Então, dia o monopólio tá dos caminhoneiros, né, na verdade, das empresas que detêm essas tudo transportadoras, nossa, tem foi que. um
Foi um Isso. monopólio, monopólio do asfalto, monopólio dos pneus, monopólio Uhum, dos uhum. motores de carro de caminhão, Sim, né? sim. Ah, Derrubar esse monopólio não vai ser fácil, mas eu a adoraria que fala. minha amiga canceriana está falando, águas profundas nem pensar. Eu também não, Lúcio. Eu falei que eu fui fazer yoga debaixo da água lá porque era só 14 metros e eu olhava para cima e via o fundo do barco e respirando pelo canudinho, só isso. Mas, mas Dani, então, para quem vai a Nova York, não pode deixar de visitar Boston. E quem vai para Boston não pode de visitar Salem, tá? Essa Uhum, é uma dica. uhum. Aliás, esse passeio para quem vai a Nova York, a trabalho, ao que for, dá para ir 4 horas de carro para cima está Boston, 4 horas de carro para baixo está Washington, D.C., 2 horas de carros para o sul está Filadélfia, que muita gente não sabe que foi a primeira capital dos Estados Unidos, logo da Sim, independência. Não existia aham, Washington, D.C., com né? certeza. E Aham, não, é, Filadélfia também tem que estar no roteiro, gente. Roteiro nossa, histórico, né? História dos Estados Unidos. Eu acho. Não, e para fora que quem gosta é de. muito pitoresco. E a comida em Filadélfia é maravilhosa também. É uma Acho que comida mais mineira, é uma comida mineira, indo para a Pensilvânia, porque tem muita influência alemã, tem influência assim do interior, de cidades do interior, né? E é uma cidade uhum, pequena, dá para andar toda a pé, né? Tem teatro uhum. noturno que representa, vai o guia vestido de Benjamin Franklin com a lanterninha assim, a gente vai visitando os lugares. Quer dizer, é um show de arquitetura, é um show de história. Uh, Uhum. uh, Todo mundo sabe lá que os museus são bem cuidados, porque também tem ingressos, né? Ingressos baratos, mas também. Então, logicamente, se a pessoa vai e conhece um pouco de inglês, a nível de leitura ou de conversação, aproveita muito mais, como na Disney, em qualquer outro lugar. Mas se não for também, aproveita, pelo menos como você falou, pelo visual, pela experiência gastronômica, pela a parte histórica, não é? Sim. Então, a gente pode passar, já que a gente está nessa região, pode passar para Sim. os mistérios de Washington, D.C., da capital moderna dos Estados Unidos. Porque quer falar um Perfect. pouquinho? Ah, na verdade, gente, assim, é um lugar que para quem gosta, né, de descobrir símbolos ocultos, né, todo esse lado mais místico que está underground, né, que assim que não fica explícito, mas que tem um tour em Washington que tu faz, que é um tour tipo um tour maçônico. Não sei se é bem esse o nome, mas tu vai visitar todos os locais que tem a ver, né, com as ordens, com esse lado mais, né, enfim, desse conhecimento oculto que é muito velado, né? Mas acho que é um tool maçom, não é, Nando? Você acho que talvez saiba dizer melhor sobre isso, porque até pouco tempo atrás mulher nem entrava para a maçonaria, né? Acho que não sei se lá já é aberto no Brasil, acho que tem umas Já, lojas que lá já é aceitam. aberto, né? O feminismo foi forte lá, então abriu cedo. Tá. Então, E você sabe os fundadores dos Estados Unidos são os pais, né, os pais da independência, os fundadores da turma do Benjamin Franklin, e eles já eram maçons, eles já tinham conhecimento, inclusive, do simbolismo astrológico sim, porque na via nota do dólar maçonaria, tá, né? Num dólar tem o na nota desenho de um da dólar do dólar. dólar é Isso. maçom total, né? Uhum. É. Então, aqui a gente também não tem um misticismo ligado à fundação de Brasília, uma história mística do Dom Bosco. Lá também teve. Eu acho que isso é uma coisa arquetípica e mundial. No Novo Mundo, no Velho Mundo. Agora, Uhum. eu até ganhei aqui de presente, me levaram lá, né, um cristal rosa assim que parece o obelisco de Washington D.C., né? Que só esse monumento lá está cheio de segredo, perto da Casa Branca. E todos os lugares, isso que é o charme de Washington, é assim, dá para fazer a pé, não, mas não num dia só, porque cansa muito. Mas lá tem ônibus, tem coletivo, ônibus coletivo, tem metrô, tem tudo que dá para fazer, né? Na época não tinha nem Uber. E além da visita à Embaixada do Brasil, que é uma coisa muito interessante, eu acho que foi, se eu não me engano, foi um projeto de Oscar Niemeyer que tem lá, na esplanada das. Mas para vivenciar essa época, eles colocaram esse simbolismo oculto, né? Só de zodiacal eu anotei aqui, deixa eu ver. Só de parte zodiacal, umas pessoas descobriram 23 zodíacos, ilustrações dos zodíacos, dos signos dos zodíacos,
só em monumentos públicos, em prédios públicos, né? Uhum. Mas também tem esculturas de planetas e sobre... você vai em museu, biblioteca, estação de trem, prédios públicos, né, da Receita Federal, por exemplo, onde as pessoas não esperavam nem ver, como existe na Europa, na Basílica Nacional Ecumênica, que existe lá, que é um pouquinho fora da parte assim, do centrinho, né? Você encontra o zodíaco lá também. Na Academia de Ciência, uma coisa engraçada que você pensa que a ciência ali até negar, mas os maçons, né? Porque maçom quer dizer pedreiro, né? Os maçons foram os Sim, pedreiros, os construtores. Então grandes eles construíam, arquitetos, né? eles Tanto que na Sociedade arquitetos, Teosófica eles chamam, né, o grande arquiteto quando vamos falar as esferas mais espirituais, né? Aí vem. Não é à toa que tem o desenho do então como compasso, né? Que... do compasso Agora, você vê como eles construíam, estavam perto, eles deixavam incrustados na parede, nas torres, o simbolismo, que passavam despercebido, né? Então, na Uhum. Academia de Ciência, no Banco Central, em vários museus, em jardins públicos, tá num museu famosíssimo, assim, de história da aeronáutica e espacial, que tem lá, onde você vê relação, tem até uma pracinha dedicada ao Einstein, onde você vê assim a dança dos planetas, né, o sistema solar, então está impregnado de coisas relacionadas às estrelas, aos signos do zodíaco, aos planetas, ao símbolo de fogo, terra, ar e água, uma série de coisas. Então tem tours específicas. Eu fui em Baltimore, aliás, foi o meu debut, né? Quer falar debut? Debutante. Eu fui debutante como Aham, aham. palestrante. Ah, Debutante. Foi lá em Baltimore, numa conferência da NCGR, que eu sou afiliado até hoje, e ficava pertinho de Washington. E tinha um tour feito só para os astrólogos que pegavam o pessoal, que é uma cidade vizinha, como se fosse Jundiaí, São Paulo, mais ou menos, né? uhum. Ou Teresópolis e Rio de Janeiro, que pegava as pessoas e levou para passar o dia inteiro e visitar vários desses aspectos. Eu falei que tinha uns 23, mas eles descobriram, sabe o quê? Eles Hum. descobriram que tinha 30 zodíacos espalhados pela cidade, sendo que só 12 deles dentro da Biblioteca Nacional Uau. de Washington. Eu fui lá e vi no assoalho. Aliás, na Biblioteca de Boston e na Biblioteca de Nova York eu vi também, né, porque eu sou rato Uhum. de biblioteca. A primeira coisa que eu faço quando eu chego numa cidade é assim, eu vou na biblioteca. Imagina se não, né? Com toda essa energia do Sagitário. Ai, Imagina, imagina. imagina se não ia, né? Mas que bárbaro. Não, e gente, olha, até lembrei o nome, né? Ele chama-se Freemason Tour. Então, quem for a Washington, né, procura e faz esse, né? Porque às vezes você não tá com ninguém que conheça bem a cidade e às vezes não vai encontrar tão facilmente quanto o Nando, né? Que já bate o olho e já sabe reconhecer os símbolos. Então, faz um tour, porque existe um tour lá só para isso, né? Para você visitar esses lugares e esses símbolos ocultos em toda a cidade. Então, isso é o máximo, né? Assim, para quem gosta né, de fazer sempre o link da história, né? Com esse lado mais oculto e simbólico. E a gente sabe a presença também da astrologia com todos os grandes presidentes, né? Nos Estados Unidos, se não me engano, o Franklin Roosevelt era um que tinha um mapa na sua cabeceira, não era? Acho que eu acho que foi o Franklin Roosevelt que eu li que não, que Eu estava esqueci, sempre. esqueci. Eu acho que, mas não tenho. Ou foi o Benjamin Franklin ou foi o Franklin Roosevelt, mas foi um dos dois. E eu li que tinha sempre no seu criado mudo o seu mapa astral, né? Ou seja, se ele não fazia nada sem né, esse olhar da astrologia, ele tinha esse conhecimento. Podia não ser astrólogo, mas certamente estava sempre se cercando de orientação em relação à astrologia, né? Estava sempre com o seu mapa. Mas, enfim, Washington tem muita história interessante. Então, você já viu? Olha, qualquer congresso que tenha em Boston, Nova York, Baltimore, Washington, D.C., a gente tem que fazer essa viagem, tirar um dia antes ou depois do evento astrológico e fazer esse tour nesses lugares. Quanto tempo a Uhum. gente tem, Dani? Aqui eu estou sem Ó, relógio. temos, bom, aparentemente 15 minutos. A princípio, 15 minutos mais, né? Dá para falar mais um pouquinho. Vamos mudar de região? Acho Vamos. que a Você gente. pode, agora você que escolhe. A gente pode ir para o Arizona ou pode ir para a Califórnia.
Tá, vamos para Califórnia, porque assim, deu vontade de falar do Monte Shasta, mas podemos falar de outras coisas também, né? Não, a gente tem que falar do Monte Shasta. Eu não conheço pessoalmente, são dois lugares que me programei para ir, Dani. Mas é assim, primeiro, tem viagens que fica muito chato você, é que nem ir ao cinema sozinho. Tem quem gosta, tem quem não gosta. Porque você entendeu? A gente assiste o cinema, pode ser até caladinho, mas quando sai, você vai tomar um café, quer comentar e você ir sem companhia, então eu não consegui a companhia que eu queria para ir para o Grand Canyon, nem para ir para Sedona, no Arizona, nem para Flagstaff, onde está o Observatório Astronômico que descobriu o planeta Plutão, e para o Monte Shasta. Então era longe, era mais caro, tinha que tirar férias. Você sabe que assalariado lá, Cucaracha, não pega muitos dias de férias. Se você é um bom empregado, você pega 5 dias. Emenda Ai, com que fim de horror. semana, E a você tem gente 10. reclama aqui, né? Assim, sem querer desmerecer, né? Eu sei que tem muita coisa melhor em outros lugares, mas tem muita coisa Não! boa no Brasil que a gente também não reconhece, né? Olha lá, a Gisele está falando, a minha irmã mora em Gloucester, em Massachusetts. Gloucester é famoso, é um porto pesqueiro, né? Tem uma estátua importante lá, porque é em homenagem a muitos pescadores perderam em mais de 50, 80 anos, mais de quase 1.000 pescadores morreram em tormentas no mar, no alto mar, sabe? Gloucester é Nossa, maravilhoso e é lá naquela rota. ah, Olha lá, a Eliane falou no Monte a Eliane Shasta. também estava pensando nisso, né, Eliane? Olha, não, tem que ir. Monte Shasta também é um lugar Monte Shasta poderoso, poderosíssimo, né? Fica na Cordilheira das Cascatas, tá? No norte da Califórnia. então deixa eu ver, fica ainda um pouco ao norte de São Francisco, não é isso? De São Francisco, pegando a estrada, quase indo para o Oregon, para os estados do Oregon. Lá é uma região bonita. Então é interessante que a Califórnia é tão grande, as pessoas não têm noção, como o Alasca e o Texas, e depois a Flórida, então são estados gigantescos. Olha, você viu, eu viajei 11 horas, quando eu morava lá, 11 horas de carro, para ir do sul da Flórida para o norte da Flórida. 11 horas dirigindo dentro de um estado só. Agora, Califórnia é muito maior. Então, o sul da Califórnia tem aquele deserto onde está Los Angeles, mas para cima de São Francisco, lembra aquele filme do ET? Aquelas Uhum, florestas uhum. daquelas árvores assim, que dá para abraçar. São as florestas do Sequoias, norte de né? São Acho que são as Francisco. As sequoias. sequoias ficam mais. Aquelas são redwoods, a madeira vermelha. As sequoias estão num parque que. Bom, Califórnia está cheio de coisa para se visitar, acho que nem vai poder falar tudo isso, né? Uhum. Mas saindo da Califórnia, indo para o norte, para o estado do Oregon e depois para o estado de Washington, onde tem Seattle, que chove muito, acho que é uma região que chove muito e recebe o calor. No Pacífico é frio, mas recebe o calor que vem das correntes do Havaí. Então, tem muita chuva, é muito verde, muito pinheiro verde, sabe? Para quem gosta assim, do mato, para viver sossegado, tem aquelas cidades, a capital é a cidade, mas você pode morar no mato, que eu acho que deve ser ótimo para se aposentar e fazer astrologia perto da lareira com seu cachorro, entendeu? E, Que o que é engraçado. Uhum. Mas vou fazer um parênteses. Sim. Dani, o mais emocionante foi quando eu fui para lá. Isso não Uhum. aconteceu na Flórida, mas quando eu fui para Massachusetts. Você encontra todas as flores que o Dr. Ball usava na Inglaterra para fazer os florais. Você pega todas elas na mão, Ah, inclusive a bolota de carvalho. Então, para quem é sentimental, eu quase chorei quando você pode pegar a flor e fazer seu próprio floral. Tipo, ai, que lindo! Nossa, as flores que o Bá estudou lá na Inglaterra, as é o mesmo. mesmas flores. Tem isso também, porque eu sei que eu conheço os florais da Só no Nordeste, Califórnia, né? Quer dizer, só no Nordeste dos Estados Unidos, ah, que olha, eu não inclusive sabia que encontrava todas essas flores lá todas, também. Olha só. todas, é de Hum, chorar, viu? Você deve entendeu? ser, deve Agora, ser. e muita gente não sabe, mas é só na Nova Inglaterra e no sul do Canadá, daquela parte, que as flores agora, em outubro e novembro, viram laranjas, douradas, roxas, vermelhas no outono, que troca as cores das flores, entendeu? Por Ah, causa da que, região, por causa dos tipos de árvore. E que na lindo. Califórnia você está certa, são flores mais de deserto e são flores mais de pradarias.
onde tem os Aham. florais da Califórnia, que é super Isso, famoso, né? Pé de né? Porque é Sacramento. super famoso e são maravilhosos também, né? Que eu já usei os Ah, florais da Califórnia. Nossa, eu gosto bastante desse sistema também. Porque, eu na vou dar um verdade, oi assim, para. desculpa, pode falar, Nando, Não, imagina. para minha irmã espiritual. Marilu entrou agora. Marilu, faz as malas, pega o passaporte, que eu e Dani estamos indo lá para. Quem, Ah, vamos torcer que o ano que vem tem uma conferência ISAR ou qualquer outra, né? Nos todo Estados ano Unidos. tem, todo ano tem. Pois é, que esse Mas ano a eles melhor. cancelaram o presencial, né? Com essa Cancelaram, pandemia, cancelaram, né? é. Então, assim, vamos ver se Vamos ano que esperar. vem, se o ano que vem tiver uma conferência ao vivo, né, Nando? Já podemos organizar aí e levar um grupinho aí Eu para vou. A gente visitar. tem colegas, né? Nós temos colegas aqui da astrologia, astrólogos que estão ligados às entidades, às associações, que não são as minhas. Eu participo de duas lá, mas tem a Paula e tem a Márcia, que estão ligadas a outras. E Uhum. todas elas se unem de 4 em 4 anos para fazer o encontro mundial, entendeu? Internacional mundial. Uma Então, boa. essa eu acho que que é a que a gente não. Não dá É para a melhor perder. É. oportunidade, não dá para Eu vou- perder. É, essa não dá para perder. Essa já estamos dentro, né, Nando? Já já estamos estamos dentro. dentro. E É. organizando Ah, um grupo para fazer esse tour todo místico pelos Estados bom, Unidos. e eu vou como guia bilíngue, trilingue, que eu também falo espanhol, modéstia à parte. Desculpa aí, viu, gente? Mas é que é a paixão. Não, of course, né? You need to. Of course, we need to go. A Consuelo, minha amigona aí, lá das florestas de Tatié, fez uma pergunta. Eu deixo rodar para ver aqui. O que você falou? Você perguntou, Consuelo, onde é mesmo? Onde que é mesmo que ela tinha falado? Onde é mesmo? Agora eu Não sei não de que fiquei você. sabendo o que ela falou. Onde é mesmo que fica? Mas, enfim, os florais de Bach, você pega as flores na Nova Inglaterra. Né? Não se chama Nova Inglaterra à toa, porque a Inglaterra é filhote Uhum. ela é filhote da Sim. Inglaterra, fica perto, Acho que né? devem Ah, ter trazido mudas, então, né? E plantar, porque não deve ser pronto. natural dali, né? Talvez essas flores que encontram. Aí você me pegou. Aí você me Aham, pegou. Mas a tá. gente pode. Mas É, podemos é investigar, né? engraçado. Você sabe que Boston está mais próximo. Está mais próximo, se eu não me engano, está mais próximo de Londres, Paris e Lisboa do que de São Francisco. O voo para São Francisco, cruzar o país, é mais longo do que ir para a Europa. E é barato do mesmo jeito. Isso é que dá uma dor no coração, é como na Europa. Você viaja de um país para outro, de uma região para Muito outra, barato. assim, de dia, Sim. de noite, muito barato. Né? Então, É. programar férias lá. Bom, gente, então é assim, olha, para a gente não tomar muito tempo, eu vou Sim. fazer uma lista, a Dani vai escolher, né? Mas Uhum. também vou dar a oportunidade ao pessoal que está nos assistindo aqui, que eu agradeço muito, já estou vendo que tem um monte de gente aqui assistindo, convidados meus e da Dani, não é? Sim. A gente, Não. Desculpa, não, Nando, tá, pode então falar. a gente vai acabar de falar do Monte Shasta, porque também eu falei assim, tem coisas para falar lá. Mas Tem depois vai coisa pra sobrar falar. a última, né? A gente vai poder falar sobre a comunidade intencional de Arcoçante no Horizonte. Tem o Monte da Serpente, milenar, em Ohio. Tem Sedona, no Arizona. Tem a escola Esalen, na Califórnia. E pronto. Aí vocês escolhem um desses aí. E a É, Dani vai. A Dani, me ajuda isso. aí a falar um pouco mais do Monte Do Shasta, Monte que a gente faz Shasta. meditação. Sim. Fale Na lá, verdade, ajuda aí. assim, o lugar é muito místico, né? É muito forte a energia de lá. Que aí tem o mito, né? O mito das, né, das tradições, enfim, dos povos originários dessa região. Segundo eles dizem assim, porque o pico do monte tem mais ou menos 3.000 metros, esse monte, né? Essa montanha. E forma geleiras no seu pico, né? E aí a mitologia desses povos originários dizem que essas neves, esse gelo, essa configuração, né, dessa geleira no topo da montanha são os pés, né, de Deus, digamos, né, quando desceu para a Terra. Então eles dizem que teve essa região é até hoje habitada pelo espírito de Skel, né? Skel é como eles denominam esse grande criador, talvez, né? Para esses povos que viviam nessa região. Então, tem duas coisas fortíssimas, assim, né? Que faz com que essa região seja procurada, né? É tipo um dos tops dos lugares assim que os místicos viajam no mundo para, né, para sentir energia, etc. e tal.
Uma, eles dizem que ali vibra a frequência do amor, né? Então, muita gente tem ido para Monte Shastra para se conectar com essa fonte criadora, porque é uma vibração muito forte do amor. Então, é um lugar assim que vale a pena botar no roteiro se você for aos Estados Unidos. Mas também tem uma outra coisa muito interessante sobre Monte Shasta, que dizem que mais ou menos na década de 30, né? Uma das pessoas que era o braço direito ali da Sociedade Teosófica, que é o Guy Ballard, né? Ele recebeu a presença, na verdade, de Saint-Germain. Saint-Germain, quando ainda era um alquimista, né? Ainda, assim, enfim, a figura do Saint-Germain. E passou para esse Gui, na verdade, todos os segredos da hierarquia cósmica. Então, assim, é como se foi um encontro entre o Gui e Saint-Germain, e o Saint-Germain recebe, né, na verdade, todos os mistérios da hierarquia cósmica e transmite, né, para o Gui, que foi o fundador do movimento Eu Sou, né, o I Am. Então, tem uma conotação, né, muito forte de que acontecem, né, às vezes, eventos, né, paranormais, às vezes você vai sentir uma sintonia muito maior naquele lugar, você vai se conectar com essa força do I Am, enfim, aí tem muitas lendas a respeito de Monte Shasta, né? Mas, de toda maneira, deve ser um lugar que evoca, né, uma elevação na vibração. As Você pessoas... sabe, acabaram se montando vários retiros Uhum, espirituais, que as pessoas fazem essa peregrinação até o topo, mas depois vivem ali, porque diz que a água natural ali perto também tem poder curativo. Tem as pessoas que moram ali diz que tem avistamento de luzes, como se fosse UFO, né, ou uhum, OVNIs, não sabe direito uhum. assim o que que é. Não é? Eu, quando Sim. penso, quando medito, quando eu penso no Monte Shasta, porque eu vi do avião, quando eu estava voando para São Francisco, eu fiquei muito emocionado, porque eu vi várias coisas do avião, sabe? Assim, na ida e na volta. Aliás, isso, sabe esse turismo? Lembra que teve na Austrália esse turismo do isolamento, o turismo da pandemia, que eu não podia visitar, as pessoas entravam no avião, davam uma volta, um passeio e depois voltavam. O pessoal falou assim, mas está queimando gasolina no avião e estragando... era melhor que não se estragasse a natureza. Mas se não tiver, essa viagem, uma viagem de avião, tanto de Nova York e Boston para São Francisco, como de Miami para São Francisco, só o que você vê pela janela do avião, você entendeu? O Grand Canyon no Arizona, você vê as salinas, as salinas dos estados, até esqueci agora o nome do estado que tem as salinas, o deserto de Albuquerque, do Arizona, você vê o norte, o Monte Shasta, uma série de coisas. Então, quando eu faço meditação, eu vejo uma aura cor-de-rosa e lilás em volta do Monte Shasta. É fechar o olho e ver. Você entendeu? E Uhum, as uhum, pessoas dizem que parece que o ar, sabe, as nuvens, o ar que se respira, ou do pôr do sol, alguma coisa assim tem. uhum, Né? Então, muitas das experiências que as pessoas aqui falam, quando a gente ia assim, mochilão para visitar São Tomé das Letras e fala que das pedras tem energia, que tem um portal, que tem uma caverna, são as mesmas histórias que as pessoas contam. E quem assiste aquele Alienígenas do passado, aquele programa, está cheio de portal, está cheio de monte. Na Austrália uhum. tem um famoso, na África, em todos os lugares tem histórias assim, sabe? Sim, Então, sim. o É um portal, vértex né? Com de certeza ali energia, a deve ter gente um não sabe portal o de que é. energia. Assim Então, como muitos outros lugares, né? Bom, Estados Unidos, assim como muitos lugares do mundo, né? Tem alguns lugares que tem, né? Parece que é um portal para uma vibração bem diferente. é. E, E a e gente que é. estuda e está acostumado a estudar para fazer um mapa, lembra antigamente quando não tinha computador, a gente tinha que procurar a latitude e a longitude do lugar. Então, quem estuda, né, geografia, quem estuda essas coordenadas, né, terrestres ou celestes, pode ter uma correlação, assim, você entendeu? Porque às vezes você tem a mesma longitude ou latitude, mas é sul ou é norte, é oeste ou é leste. Então você vai montando ponto com a mesma latitude e longitude, você vai achando, por ser sul, norte, leste, oeste, você vai encontrando como se fosse aquelas antícias e contrantícias que a gente vê nos Uhum, estudos. uhum. Sim, interessante, Nando. Bem isso mesmo. Então, assim, a gente está esperando o pessoal dizer aqui. Alguém perguntou alguma coisa sobre. Agora eu perdi. Alguém comentou ali sobre os florais de Bach. Que, na verdade, o Dr. Bach começou em Mount Vernon, né? Começou a sua pesquisa com os florais de Bach em Mount Vernon. Mas, enfim. É que É, as flores eram próximas da casa dele, né?
sim. Ele disse, é porque ele dizia que a cura está sempre perto de onde você Sim, vive. sim, sim, né? É que na verdade, eu não sabia exatamente onde é que ele tinha vivido, né? Mas eu sei disso, eu sei porque, na verdade, todos esses sistemas florais, que hoje tem diversos ao redor do mundo, né? Eu sempre ouvi muito falar nessa questão que o importante era você usar flores que têm a ver com com a tua região, que elas têm, né? Elas se conectam muito mais com as necessidades daquela cultura e daquela vibração daquele lugar. Não que você não possa usar um floral de uma outra região, mas eu acho que faz muito sentido pensar, né, no poder da vibração para aquela cultura, para aquela região, que tem a ver com aquela capacidade, né, de lidar com as adversidades daquela região. Então, eu acho que, né, também tem muito a ver você escolher o de que local, né? Qual é a questão que eu estou trabalhando. E aí, temos florais de Minas, temos os florais Saint-Germain mesmo, né? Que foram sintonizados pela Neide Margonada aqui no Isso. Brasil, que é maravilhoso o sistema dela também, enfim. Mas só para a gente encerrar, porque a gente já está no limite, né? E para o pessoal não ficar cansado também. Ó, a Eliane está dizendo, para qualquer outro lugar que a gente falar, ela vai adorar. Tá incrível a live. Obrigada, Eliane. Agora a Então, gente. Dani, Ninguém. Então escolhe você, Nando. O que eu que vou você quer escolher, falar sabe por para quê? encerrar? Eu vou escolher para a gente terminar com Sedona, no Arizona, que é no meio do deserto. Você entendeu? Oba, No meio pode dos falar. cactos. E tem a vibração parecida com Monte Shasta, só que de uma forma diferente, porque lá realmente é a terra dos cristais. Então, tem uma vibração, e como o monte é bem alto, você pode, né, tem o vento, tem as nuvens, quer dizer, você tem muito elemento ar, né, as fadas, os OVNIs, aquelas coisas todas do Monte Shasta. Quando a gente vai para o Arizona, né, eu tive lá num evento e conheci, não pude, né? Aquilo que você falou, sem o carro não dá para ir num monte de lugar. E tem tradições indígenas, é uma coisa totalmente diferente. Não é os Estados Unidos, né? Que a gente conhece dos cinemas, não é isso que a gente vê aí. Mas de qualquer forma, né? E não fica lá fica tudo muito perto lá, né? A gente não vai dar para falar vou colocar até aqui depois para lembrar do Flagstaff. Ah, que também quem for para essa região Arizona, Califórnia, não pode deixar de conhecer esse Instituto de Tecnologia da Califórnia e do Flagstaff, para conhecer, para poder fazer, é uma visita a um observatório astronômico, mas é histórico para quem é astrólogo, né? Não pode deixar para onde foi descoberto e avistado pela primeira vez Plutão. Mas, enfim, Sim. o Sedona tem centros de meditação, tem reuniões, congressos, seminários, diz que essa culinária do sul, perto do México, do sul ali do Arizona, de Albuquerque, do sul da Califórnia, né, que é bem aquele tempero apimentado mexicano, sabe, quer dizer, tem um outro tipo de gastronomia, a maioria das casas são feitas aqueles de barro, né, aquelas estruturas de barro, porque elas refrescam no verão e esquentam. Eu não entendo disso, né? Eu queria entender, mas parece que é uma coisa natural, que ela realmente refresca no verão e esquenta. Então, Sedona é um lugar muito místico, tem uma revista especificamente só falando disso, tem pessoas que vão lá em meditação, recebem revelações, como aqui a gente fala canalização, eles chamam de canalização, aqui o que os espíritas chamam de psicografia, né? Mas, enfim, é uma outra experiência que não é aquele deserto que é ameaçador, que parece que a gente vai morrer de sede, de fome, perdido no meio você entendeu? Do Das nada. pedras, aquelas coisas assim. Aham, Né? aham. E você tem alguma coisa para falar do Sedona? Ou então a gente... Não, na verdade, assim, de Sedona especificamente eu não tinha preparado nada, peço então, né? Mas vou deixar você falando. Só antes de você encerrar sobre Sedona, a Tá, única coisa que eu acho legal falar, porque, claro, é tanta coisa interessante que tem nos Estados Unidos, quando a gente começa a pesquisar, né, que não dá conta de falar tudo. Mas, assim, tem um programa que eu assisto de vez em quando na net, agora eu esqueci o nome do programa, que ele costuma mostrar lugares exóticos ao redor do mundo, né? E aí teve um dia que ele passou os Estados Unidos e o que tinha de lugar, que assim, que você vai, parece que não vai dar em nada, de repente tem uma cachoeira gigantesca, uns lagos, assim, fenomenais, uns lugares, assim, para você fazer trilha, né? Que é impressionante, assim, é uma questão de dar uma pesquisada
para quem gosta de esportes ao ar livre, para quem gosta né, de regiões mais selvagens, assim, para explorar, tirando o Grand Canyon, que eu acho que também é imperdível, né? Não tem como quem gosta tem que visitar, né? É o paraíso da escalada, assim, é uma pena que eu agora estou super fora de forma, porque teve uma época na minha vida que eu escalava muito, né? Fiz alpinismo, e os Estados Unidos é assim, né? O concurso para quem gosta de escalada em rocha, montanhismo, né? Porque o que tem de pedra, o que tem de lugar para você escalar ali também não está na história. Então, tem uns lugares virgens, né, muito fortes, muito bonitos de se visitar, né? Eu acho que isso também é interessante para quem gosta desse tipo de roteiro, né, de contato com a natureza, não só os parques nacionais, né, Yellowstone, mas porque Isso, tem uma natureza que vale a pena, né, fazer um roteiro, às vezes, só para visitar algumas dessas regiões. E aí, por último, só para não esquecer, antes de passar a palavra, e aí você fecha com Sedona, também, porque é muito forte, tem um lado espiritual forte, por incrível que pareça, né? Porque às vezes a gente acha que o pessoal lá é só da superfície do consumismo, mas é interessante, acho que é justamente pela polaridade, né, Nando? Tem uma nos Estados Unidos que é total consumismo, e tem um outro lado dos Estados Unidos que parece que é muito místico e muito voltado. Então, assim, os grandes xamãs a gente encontra não só porque temos toda uma tem. história dos nativos norte-americanos, mas tem Grandes gente xamãs. maravilhosa. Eu tive a sorte de ter um grande professor de xamanismo que eu uso o ensinamento dele até hoje, que é o Robert Moss. Para quem gosta de xamanismo, o neo-xamanismo, né? Ou seja, que eu não preciso estar no meio de uma floresta para me conectar com essa energia. Gente, esse cara é fenomenal. Ele é autor de vários livros, né? O Sonhar Acordado, sabe? Fazer viagem no astral, mas com essa força, né? De toda essa cultura, né? Dos animais de poder e tal. Assim, é um cara fenomenal e ele mora lá. Ou seja, sempre tem workshop dele, coisa acontecendo. Tem muita gente boa, né? Ligado a essa raiz do Caminho Vermelho, etc. e tal, por lá. Então, enfim, Não né? tem, É são um essas pessoas que universo, né? vivem. Isso. Nos É. Estados Unidos é um Que você, universo. mas tem Assim, que. cada região tem um lado místico muito forte, né? Que não dá para esquecer. Para a gente conhecer essas pessoas, essas comunidades, a gente tem que sair do caminho do turismo comercial, entendeu? E tem que abrir o coração e a mente sem discriminação, porque a gente vai encontrar são realmente culturas misturadas, da mesma forma que a gente tem aqui bem emaranhada a cultura portuguesa, ibérica, a cultura africana, a cultura indígena, que difere dos caiçaras para outros povos da Amazônia. Lá você vai encontrar culturas bastante misturadas com influência mais do deserto, do México, você entendeu? Aquelas florestas da Pocahontas. A Pocahontas realmente existiu como índia. Tem um livro a respeito. E ela era filha, ela era totalmente a natureza integrada com os animais, como aparece mesmo no desenho. Tem o desenho da Disney, que é romantizado, porque você também não pode falar todas as verdades para as crianças, mas tem Uhum, aquele Novo Mundo, um filme, uhum, não é? uhum. E você vê que Sagitário deu uma sorte que a gente acaba até esbarrando assim, nos artistas. Eu fui no lançamento do filme e acabei esbarrando com a indiazinha lá, a atriz que fez a Ah, Índia. uhum, Eu fiz o mapa astrológico dela porque eu sou metido mesmo, né? Quer dizer assim, meu pai falava, né? Perguntar não ofende, o máximo que você pode receber é um não. Eu falei, eu posso, né? Eu sou terapizado, tenho um eco forte, eu posso receber um não. Por incrível que pareça, a coragem de você ser vulnerável, chegar na maior parte das vezes você recebe um sim e não um não. uhum. E lá, eu acho que eu vou terminar com essa história, né? A Sedona tinha muitas coisas que a gente podia falar, mas pode deixar para o pessoal, né? Tem um lado Deixa eu astrológico, ficar mas com também o vontade pessoal. para a gente depois fazer outra, Nando. Isso. E agora a gente faz no meu canal lá no YouTube, quando a gente fizer a próxima, Dani, porque aí eu posso mostrar lá, a gente compartilha a tela e eu posso mostrar as fotos, Ah, né? legal. Mas depois também as Uhum. pessoas, né? Ah, ah, eu conheci uma mãe de santo cubana que morava lá em Miami e estava junto com frequentando um grupo do Saint Germain, que eu acabei me conhecendo, um grupo teosófico,
em americano, a gente dava palestra, fui falar lá, inclusive, falei sobre o Dr. Bá na época, e depois esse grupo brasileiro e cubano, onde as pessoas estudavam também o Saint Germain, os Sete Raios, né? Naquela época eu nem estava ligado na astrologia esotérica dos Sete Raios, e lá eu conheci essa mãe de santo cubana, um doce de mulher, super sábia, e ela falou que eu precisava fazer um ritual junto com ela para poder trabalhar como astrólogo nos Estados Unidos. Tinha que pedir licença para a egrégora. Então ela pediu que alguém do Brasil mandasse para mim um pouquinho de terra, ou areia de praia, ou graveto, ou alguma coisa assim, conchinha, mandaram. E ela juntou com a terra ali da Flórida e fez lá uma coisa, um ritual. Aí disse, agora você está autorizado a trabalhar aqui com a egrégora americana. E Ai, ela que falou legal. assim, não, foi assim. Essa foi a primeira emoção. Depois ela falou assim, eu morava com uma pessoa americana, e ela falou assim, você sabe que quem é o guia espiritual protetor dessa pessoa com quem você mora, americano, que era filho de imigrantes, alemão e italiano. Eu falei, não, eu não sou vidente, não tenho. Ela falou assim, é o touro sentado, é o espírito do Sitting Bull, do touro sentado. Uau! Uau! Que E forte! não Ah, foi muito forte, falou assim, você foi escolhido para morar com essa pessoa porque essa pessoa está sendo preparada para o seu caminho, né? Foram duas obrigações que eu tive lá, olha que coisa interessante, porque tinha mãe de santo e pai de santo brasileiro lá, sabia? Que eu não, hum. em cura espiritual, que a gente ia, conheci um monte de coisa, conheci mafioso italiano, conheci de tudo, lá tem tudo misturado, né? Imagina, você não vai conhecer, né? Com esse lado aí de Mercúrio em Sagitário. E Plutão na Conhece 9, tudo. eu fui astrólogo de ex-mafioso, pedi Deus me perdoe, porque ele falou assim, você vai falar a verdade, senão eu te mato. Você não precisa, ele falou assim, se eu não gostar, eu não Precisa nem me pago e te dou um achar. tiro. Se eu não gostar do mapa, eu não pago e te dou um tiro, mas se eu gostar, eu te dou. E eu pedi, né, na época, eu pedi, vamos dizer, $100 pelo mapa, ele me pagou $100 e acho que depois me deu $300 de gorjeta, uma coisa assim. Mas eu realmente quase fiz o xixi no piniquinho Mas, lá, na e o cueca, pior é que porque não dava nem para dizer não vou fazer, né? Eu acho que assim, não mas dá para dizer não, né? não dá para dizer não, mas o que eu falei para ele mexeu tanto com ele, porque logicamente, você sabe, todo mundo sabe, eu falei da infância dele em relação com os pais, né, o casamento e a relação com os filhos e como avô, eu pedi, por que o senhor quer? O senhor tem tudo, né, na vida, milionário, por que quer? Ele falou assim, eu quero saber se eu vou ser um melhor avô do que pai que eu fui para meus filhos, que eu não fui um bom pai. Ele queria ser um avô melhor. Mas aí, então essa é uma das aventuras dos 6 anos de Flórida, foram 6 anos de Flórida, e 6, 7 anos e 11, 12 anos de Boston. Aí, quando ela falou isso do touro sentado, eu acabei indo para a Disney pela segunda vez, visitando. A primeira vez eu fiz de excursão, a segunda vez fui de carro. E quando eu chego lá no brinquedo, naquela zona do Velho Oeste da Disney, quando eu entro numa loja para comprar souvenir, é, quando eu abro, tá assim, aquela gravura assim de 2 metros do touro sentado, olhando para mim, né? Me dando as boas-vindas, e falou assim, eu tenho que comprar um pôster do City Bull. E eu falei assim, agora você tem que me proteger aqui da minha cidade. E ele ficou comigo até eu vir embora. Você acredita? Lá no hospital de Boston, Ah, que quando eu lindo. pegava assim aquela turma pesada, aquele pessoal, aquelas crises, né? De clínica independente Sim, que eu falei, City Bull, você tem que ir comigo para a sala lá facilitar essa sessão. E sim, eu dá falei, então proteção. Ia te eu até protegeu de coloquei, 18 anos, né, Nando? olha, não me aconteceu nada que eu tivesse temendo, né? Eu até botei para a live assim uma blusa original lá que são dos lenhadores, sabe aquele pessoal que vai Ai, assim, põe aquele claro, que vai cortar, total. Nossa, olha lá. lembrando o filme norte-americano, né? Quando vão para a floresta Não, ela cortar é lenha. de flanela, Aham, nossa, de flanela típico. original. Vim trazer aqui em homenagem ao Touro Sentado, a toda a egrégora norte-americana, a você, o pessoal, né? Estão esperando você lá, hein, Dani, para completar seu curso de xamanismo. Ah, total. Nossa, agora eu vou ter que ir, né? Olha, essa live me inspirou até a ir mais cedo do que eu imaginava para os Estados Unidos.
É muito bom, Nando, que você trouxe tudo isso. É aquilo que eu falei para você, você entendeu? Quem for atrás disso nos Estados Unidos vai receber mais do que pediu, porque vai perder o preconceito e a discriminação de certas culturas ou superficialidades que a gente poderia fazer mesmo um programa aqui crítico socialmente, culturalmente, politicamente, economicamente com os Estados Unidos. Mas é a tradição a tradição europeia, que não tem nada a ver com a América do Norte, que é México, Canadá, Estados Unidos. Até pegada de dinossauro você encontra lá, como tem aqui no Piauí também, que eu morro de vontade de ver. Entendeu? Uhum. Então, Não, e na sabe? verdade é por isso que eu gosto de viajar, né? Porque viajar faz a gente ampliar o horizonte, por isso Sagitário, né? Sai do julgamento, né? Abarca uma nova cultura e você vai beber da raiz, né? Porque todo lugar tem algo Você lindo vai para beber da você raiz. Você vai beber da visitar, raiz. conhecer, né? E isso faz É a como eu gente falei para mudar você. a visão do mundo, né? Eu fui 2 vezes para os Estados Unidos. Nenhuma das vezes foi como turista. Não fui para Nova York, não fui fazer compra, nada. Uma vez foi como estudante, numa bolsa de estudo, estudar, e nem deu tempo para falar, na Carolina do Norte, onde eu fui visitar a reserva dos índios Cherokees. Eu acho que eu falei isso sim, mas a experiência espiritual que eu tive lá, né, onde eles me revelaram, para quem acredita, eles me revelaram que numa vida passada eu fui um índio Cherokee. E eu estava voltando. Eles fizeram uma cerimônia perto do totem e me ensinaram, falaram assim, você se esqueceu, mas vem aqui aprender a fazer um cesto de vime de novo. Então foi um batismo assim muito importante, sabe? Muito forte. Não, E para você ficar 18 anos lá é porque tem uma história ali, né? 18 anos. Muita 18 história anos. com essa cultura. E era um lugar que eu não queria. Eu queria ir para Paris, eu queria ir para a Itália, eu queria, você entendeu, para Espanha, Portugal, Londres. Eu falei, não, vamos lá. Falei, não, meu destino me levou 2 vezes, com uma diferença de 14 anos entre a primeira ida, que eu tinha só 20 aninhos, então recebi um batismo de 20 anos. Depois eu fui com 34, 35, aí recebi o batismo forte mesmo, e lá eu fui para ficar 2 anos e fiquei 18 anos. Ué, Então o isso touro tem que estar no sentado não livro. dava para não ficar, né? O touro sentou na cabeça e falou, agora daqui tu não sai. Nossa, signo fixo danado, hein? Mas eu Ficou cumpri a com minha parte tudo. também. Uhum. Ai, Nando, Bom, olha, foi muito bom conversar com você. Como sempre, você é super divertido. Adoro, adoro conversar contigo, porque eu morro de rir. Gente, eu espero que vocês tenham gostado, tanto quanto eu, dessa live, né? Vocês viram quanto lugar bacana para conhecer, quanta inspiração. A Eliane aí ficou toda inspirada, ela não parou de elogiar. Obrigada, Eliane. Cristiane E também, Cristiane tanta também. gente aqui, Cris, né? querida, amada. Beijo. Regina, a Eliane está falando, a Gisele. Ai, pessoal que ficou com Janaína, a gente, né? Gisele, Super a queridos. Lúcia, Espero que vocês tenham gostado, né? E a gente marca uma conversa Daniela, no segundo momento, Cláudia. né? Vamos sim, dependendo do interesse das pessoas, como eu falei, porque falar, a gente foca nas palavras da história que ele está contando. Agora, isso, um audiovisual, sabe, é bem diferente. Então, a semente está plantada. Quem viajar sozinho vai fazer seus passeios, ou então, se a gente fizer em grupo, é melhor ainda. E nós vamos fazer um grupo astrológico Com visitando um certeza, desses né? pontos aqui. Com Tenho certeza. certeza. Com Indo para um certeza. congresso astrológico e aproveitando fazer um tour místico por lá, né? Numa próxima live a Exatamente. gente fala só dos retreats, dos retiros maravilhosos que tem que fazer por ali. Nossa, eu E a deixei de gente fora não porque falou, não deu nem tempo de falar não, disso. Vai não. ficar para uma outra, Nando. Tem, Tá tem bom? centenas, tem centenas, Muita coisa centenas. boa lá. Nossa, crânio sacral, que é a técnica da minha vida, né? Tem o Instituto do John Upledger lá nos Estados Unidos. Enfim, olha, um monte de coisa para falar sobre terapias, não deu nem tempo. Vai ficar para uma outra essa conversa. Tá bom? Tá bom. Tá. Gente, Obrigado, Dani, pelo obrigada convite. pela audiência, obrigada por ter ficado com a gente até agora, né? Continua Obrigado, seguindo pessoal. Astrocabana, canal do Nando, Casa do Sol Astrologia, o meu canal. Segue que sempre tem coisa boa, né, Nando? Sempre. Beijo, até a Tchau, próxima. boa noite. Beijo. Tchau, pessoal. Obrigado.